Vamos orar. Grande Pai nosso, que estás no céu, tu mereces toda a glória, através do sacrifício do Seu Filho, a salvação que nos dá e do poder do Espírito Santo que nos transforma a sermos mais como Ele. Pedimos, grande Pai, que nos abençoes e que estejas connosco agora enquanto viramos para a Sua Palavra, meditamos na Sua Palavra e namoramos mais com o Seu Filho e lhe damos toda a glória. Então estejas connosco, Pai, estejas com as crianças também, as ajudes a entender a Palavra ainda hoje. O pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E desta vez continuamos a nossa jornada na primeira carta de João. Por favor, sem as suas Bíblias abertas. Na primeira carta de João, estamos no capítulo 2. Desta vez vamos focar nos versículos 28 até o capítulo 3, versículo 3. Portanto, o capítulo 2, versículo 28, e finalizando no capítulo 3, versículo 3. Acompanhem a leitura, por favor. Estou a ler da Almeida, da versão Almeida, mas vou pregar da a nova versão internacional, ok? Vou ler da versão Almeida, capítulo 2, versículo 28, a capítulo 3, versículo 3. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Eu já orei pela mensagem antes e pedimos sempre ao Espírito Santo para já iluminar o nosso entendimento. Nos versículos anteriores, nas semanas passadas, quando estudamos a palavra, o pastor Jason não estava aqui, nem a André, o Ruben também estava fora, mas nós fomos instruídos a estarmos atentos contra futuros enganos, doutrinas falsas, ou uma palavra assim formal, heresia, que quer dizer ensinos falsos, doutrinas falsas. E estas são focadas na identidade de Jesus Cristo. O apóstolo João deu-nos 3 precauções contra a heresia. Examinar, primeiramente, a natureza e as consequências do ensinamento. Portanto, o que é que eles estão a dizer sobre Cristo e quais são as consequências nas nossas vidas, praticamente, de crermos nesse ensinamento. E, claro, examinando através da Palavra de Deus, permanecendo na Palavra de Deus e do Seu Espírito Santo. Ok? Examinando a natureza e consequência, a Palavra de Deus e o entendimento que nos dá o Espírito Santo. Ao contrário dos falsos mestres e profetas que são falados nesta epístola, nesta carta, o apóstolo João ensinou que os crentes genuínos têm a capacidade de saber o que é verdade acerca de Jesus Cristo e discernir heresia. Não só porque temos a palavra de Deus, mas também temos a unção do Espírito Santo que nos lida em toda a verdade, como nos foi dito pelo apóstolo João. E esta verdade acerca de Cristo nos faz permanecer nele, na palavra dele, através do Espírito. No entanto, o apóstolo João, já tendo tocado no assunto acerca desta ser a última hora, onde muitos anticristos iriam vir, e também ter tocado e falado acerca da promessa da vida eterna, dada aos crentes no versículo 25, agora ele toca num outro assunto também escatológico, dos finais dos dias finais. Isto é, sim, nomeadamente sobre a vinda de Cristo. E de como a expectativa da sua vinda deve influenciar as nossas vidas. Daí o título desta mensagem, Vida à luz da vinda de Cristo. Ou para ser mais curto, Vida à luz da vinda. Não sei se sabem, agora com
o fogo de artifício, muitos fizeram esforços para estar na Madeira, gastar milhares de euros, voar, para estarem um dia na expectativa de ver o fogo de artifício. Eu vi até um artigo em que, em Sydney, na Austrália, pessoas acamparam durante todo o dia nos melhores sítios para ver o fogo de artifício. Então, esforçaram-se muito, tiveram muito esforço para estarem lá muito cedo no dia do Ano Novo, com a expectativa de ver um grande show, espetáculo de fogo de artifício que duraria talvez 10, 15 minutos. A antecipação do dia do Ano Novo afetou não só a carteira, dinheiro que gastaram, mas também o comportamento de muitos. Hoje vamos pensar num outro tipo de antecipação e de expectativa que também deve afetar o nosso dia-a-dia, a nossa vida, os nossos pensamentos, ações e atitudes, o nosso comportamento, a vinda de Cristo. Mas não vamos só abordar necessariamente os aspectos relacionados com a segunda vinda de Cristo, mas praticamente como de viver a nossa vida antecipando a vinda iminente de Cristo. Compreendem? O apóstolo João vai ajudar-nos com este assunto. Mas então a questão que vos proponho é a seguinte. A futura vinda de Jesus Cristo deverá impactar o nosso estilo de vida? Essa é a questão que vos proponho. Se sim, se responderam sim, em afirmação, então como devemos de viver na realidade da vinda de Cristo? E é isso que aprenderemos hoje, porque o apóstolo João vai nos dar 5 ensinamentos. 2 deles vamos focar hoje. Portanto, só vamos ver 2 versículos. Eu sei que lemos até o capítulo 3, versículo 3. Mas ele nos dá 5 ensinamentos que nos ajudarão a viver à luz da vinda de Cristo. 5 ensinamentos. São 2 deles, vamos aprender esta tarde. E os restantes na próxima vez que eu pregar. Está bem? Então, como devemos de viver à luz da sua vinda? Primeiro, devemos permanecer nele. Jesus, versículo 28. Permanecer nele. Para que tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. E segundo, devemos praticar a justiça. Versículo 29. Porque sabemos que ele, Jesus, é justo. Portanto, 2 ensinamentos hoje e 3 na próxima vez que eu pregarei, que nos ensinarão a viver a vida à luz da vinda de Jesus Cristo. Primeiramente, permanecer nele, 28. Segundamente, praticar a justiça. Então, o apóstolo João nos ensina, primeiramente, que devemos permanecer nele. Versículo 28. Volto a ler. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Assim, João exorta primeiro os crentes a continuarem em Cristo, a permanecerem em Cristo. E ele nos dá a razão. Já repararam? Até é fácil para nós, quando os autores da Bíblia nos dão a razão dos seus ensinamentos. Ele nos diz para permanecer nele, para que quando ele aparecer, isto é, Jesus, Cristo, na sua vinda, e reparem que o apóstolo inclui-se ele também, sim, nós possamos estar confiantes e sem vergonha perante ele. Quando? Na sua vinda. Mas a questão agora é a seguinte: o que significa permanecer nele? O que significa permanecer em Cristo? Reparem comigo no capítulo 3, versículo 6. No capítulo 3, versículo 6. Nos diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Ou a versão Almeida traduz desta maneira: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Assim ficamos a saber que permanecer em Cristo é vista na forma como lidamos com o pecado nas nossas vidas. Viver em Cristo, conhecer em Cristo, permanecer em Cristo. Compreendem?
a relação da nossa pecaminosidade, da nossa vida de pecado, que não nos leva a permanecer em Cristo. Então o apóstolo João exorta-nos a permanecer em Cristo à luz da sua vinda. E para tal precisamos de estar saturados com Ele, a sua palavra, para estarmos mais sensíveis ao pecado. Compreendem? Então permanecer em Jesus é uma vida que lida com o pecado seriamente. E para lidar com o pecado seriamente, nós temos de estar saturados com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como aprendemos desde a última vez, através do Espírito Santo. E agora para uma ideia mais prática do que é permanecer em Cristo, eu peço que vocês voltem para João capítulo 15. E reparem na palavra permanecer ou permaneçam. João capítulo 15, por favor, voltem lá comigo. Quero que vocês notem o uso da mesma palavra permanecer. E este é um evento muito famoso do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que eu sou a videira. João capítulo 15. Reparem que eu quero que notem a palavra permanecer aqui. Então Jesus disse, começando no versículo 1 de João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Reparem, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, senão permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Continuem aí com o dedo no capítulo 15. Então, aqui aprendemos nestes 5 versículos que permanecer em Cristo é depender dele, ter uma vida frutífera e acompanhada de serviços que glorificam Deus. Compreendem? Continuamos, versículo 6, que ele continua a usar a palavra. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, uma vida sem fruto demonstra uma vida sem Cristo. Na verdade, é uma vida hipócrita que leva ao inferno. Compreendem? Então, uma vida que permanece em Jesus é uma vida frutífera. Uma vida sem fruto é uma vida sem Cristo. É o que nos diz o versículo 6. Mas continuamos no versículo 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, reparamos outra vez na mesma palavra, e as minhas palavras permanecerem em vocês, estão a ver a palavra de Deus importante para permanecer em Jesus, continuamos, pedirão o que quiserem, oração, e lhes será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Então, mais um aspecto. Permanecer em Cristo é uma vida de dependência em Deus, na sua palavra, oração, sempre com um objetivo. Glorificar Deus com as nossas boas obras. Que é isto que diz o nosso Senhor. E desta maneira sabemos que somos seus discípulos. E ele continua a dizer, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, outro aspecto. Permanecer em Cristo é conhecer o seu amor, obedecer os seus mandamentos, como de nossa demonstração de amor para Ele. E Ele nos diz que esta é uma obediência que nos dá alegria. E finalmente Ele diz, no versículo 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, outro aspecto de permanecer em Cristo nos leva a amar a sua igreja, o seu povo, uns aos outros.
Podemos voltar a 1 João, capítulo 2, versículo 28. Mas tem agora uma melhor compreensão do que significa permanecer em Jesus? Espero que sim. Então, temos que permanecer em Cristo. Porquê? Porquê? Então, agora, o apóstolo João nos dá a razão. Permaneçam nele, versículo 28, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Essa é a razão. Porque temos que permanecer dele e ter vida frutífera. E a palavra aqui, envergonhado, ou até na Almeida confundido, envergonhado, tem uma ideia de se afastar com vergonha da sua vinda. Uma sensação embaraçosa, sabendo que nós devíamos ter feito mais por Jesus, mas que estamos um pouco embaraçados com a sua vinda e a sua presença. Tal como às vezes as crianças, depois de terem ser dito para arrumarem o quarto, e 10 minutos depois tu estás perto deles e eles estão embaraçados porque sabem que deviam ter feito algo, embora o amor do Pai esteja sempre presente, a desobediência leva à vergonha, não é? E este verso implica então que existe a possibilidade de alguns crentes sentirem vergonha quando Cristo voltar. É a implicação. Que ele está a falar para a igreja. Não sei se sabem esta porção de texto do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15, eu vou ler para vocês, em que ele fala do dia em que Deus julgará as obras dos cristãos, não para decidir a salvação, mas para avaliar a qualidade do serviço prestado a Cristo. Eu vou ler esta porção, 5 versos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, há uns que vão estar naquele momento, não fizeram muita coisa para o Senhor. E escaparam, ainda com prejuízo, o inferno. E então, a questão que eu vos ponho é como abordariam a próxima semana se soubessem que Jesus viria no próximo domingo? Compreendem? Como é que vocês viveriam esta semana se soubessem que Jesus viria no próximo domingo? Quando acordarias? O que é que comerias? O que ouvias? O que vias? Com quem falavas? O que é que falavas? Será que nós dedicaríamos a servir mais Cristo nesta semana, sabendo que Ele viria no domingo? Será que, à luz da sua vinda, nós teríamos mais incentivo para o servir? Sabem, há 2 coisas, pelo menos, que nos vão dar incentivo a servir Cristo e a viver vidas à luz da sua vinda. Ou a sua vinda, saber que Ele vem, ou saber que nós vamos ter com Ele, vamos morrer, não é? Isso nos dá incentivo, se calhar, de pensar um pouco como estamos a usar as nossas vidas. Ou a sua volta, ou a nossa ida, na nossa morte. Nós, há um pouco tempo, não há pouco tempo atrás, já há um ano, nós visitamos o Nico. Eu usei esta ilustração também já antes. O Nico foi um senhor que veio... Qual era o país? O Nico no hospital que visitamos, Pastor Jason. Holanda. Um senhor veio cá de férias, um senhor crente da Holanda, o senhor Nico, com os seus amigos, a visitar a Ilha da Madeira. Eles, no entanto, numa caminhada, ele contratou uma doença muito grave, que teve que ser internado no hospital.
Os seus amigos tiveram que voltar para a Holanda, mas entraram em contacto connosco, nesta igreja, para que nós o pudéssemos ajudar. E então, nós fomos ao hospital várias vezes, ler a palavra, estar com ele, orar com ele. E ele nos contou que a doença que ele tinha era uma doença que podia ter causado morte. E que a ideia de morrer lhe causou a repensar a sua vida cristã. E ele até nos disse, com muito incentivo, depois de saber que ia voltar a estar com saúde, que quando ele voltasse para a Holanda, ia se juntar a uma igreja, ia a todos os estudos bíblicos, ia evangelizar, ia estar envolvido a servir a Cristo. E então, eu espero que não seja a escapa da morte que seja o incentivo para que nós servirmos Cristo. Eu espero que isso não seja, mas que a vinda iminente de Jesus Cristo seja uma delas, para que não estejamos envergonhados quando Ele regressar. Está bem? Reparem comigo na exortação do apóstolo Paulo aos crentes. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 10. Eu o leio. Isto foi o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam elas boas, sejam elas más. Então, temos que permanecer nele, continuar em Jesus, ter vidas frutíferas, aconteça o que acontecer, para quando Ele vier, nós tenhamos confiança e não estarmos envergonhados dentro da Sua presença e termos dedicado a nossa vida a seguir coisas mundanas. Agora, embora eu já tenha explicado um pouco sobre o que significa permanecer em Cristo, nestes versículos, o apóstolo João agora expande um pouco esse assunto no versículo 29, exortando-nos a praticar a justiça. Reparem no versículo 29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, segundamente e finalmente, para viver a luz à vinda da vida de Cristo, devemos praticar mais justiça, sermos mais piedosos. Versículo 29. Porquê? Porque sabemos que Jesus é piedoso, é justo. E existe uma condição para praticar a justiça. Já repararam no verso? Que demonstra se realmente somos nascidos dele. Qual é a condição? Saber que Ele é justo. Essa é a condição. Sabes que Ele é justo, vais praticar a justiça. É a condição. Se não sabes que Ele é justo, não vais praticar a justiça. Não é? Quando mais permaneceres nele, o conheceres, melhor podes obedecê-lo, copiá-lo. Viver como Ele. Aqueles que praticam justiça devem saber que nasceram dele. O comportamento não é a condição para a salvação, mas é a consequência da salvação. Compreendem? Praticar justiça é a consequência de ser justificado, salvo, não o meio pelo qual nós somos salvos. As nossas boas obras. A nossa piedade não nos salva. Uma vez conheci uma mulher, enquanto estava no evangelismo no centro da cidade, no Funchal, já há mais de um ano atrás, e estava a falar com uma jovem que tinha assim um colar religioso, e ela tinha uma pulseira que é dada àqueles que completaram o caminho de Santiago. Já ouviram falar? Já ouvi falar? O caminho de Santiago. É no continente. É uma peregrinação. Como é que se diz? Peregrinação, também fazem isso. Quem vai para Fátima. É uma peregrinação. Também alguns fazem para Fátima. Até alguns vão de joelhos, talvez, não é? Tem até um caminho assim em azulejos, não é? Que eles fazem muito. Eu até fui ao site online para ver o que é que se trata, porque eu também não sei. E isto é o que nos diz um artigo online. Cito: o caminho para Santiago é uma
rota milenar que foi seguida por milhões de peregrinos desde o século IX, quando foi descoberto o túmulo do apóstolo Santiago, ou Tiago, James. Desde então, pessoas de todo o mundo têm percorrido os caminhos que conduzem à catedral, onde são veneradas as relíquias do santo apóstolo, dando origem a um fenómeno que sobrevive e se fortalece dia após dia. O caminho de Santiago é uma rede de caminhos, ou peregrinação, ou peregrinações, que conduz ao santuário do apóstolo Tiago, na Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, no noroeste da Espanha, onde a tradição sustenta que os restos mortais do apóstolo estão sepultados. Como disse o Papa Bento XVI, cito, é um caminho semeado com tantas demonstrações de fervor, arrependimento, hospitalidade, arte e cultura que nos falam eloquentemente das raízes espirituais do velho continente. Muitos ainda seguem as suas rotas como forma de caminho espiritual ou retiro para o seu crescimento espiritual. Para de citar. E só para vos dar uma ideia, a distância de Lisboa a Santiago de Compostela são 630 km. Não sei em milhas, mas são 630 km. E o número de dias para completar essa caminhada, 25 a 30 dias. Então, para algumas pessoas, a prática da justiça e da piedade e a demonstração de piedade são baseadas numa experiência ou numa peregrinação, na ida à missa, talvez, não é? As palavras, peregrinação é... Eles fazem faz conta de petições, seja, por exemplo, a Nossa Senhora de Fátima, e depois fazem tipo promessa. Ok. Eu falo disso por causa dos meus tios. Todos os anos têm que ir lá, prometeram que... Ok. Por uma belinha. Peregrinação tem a ver com isto. É tipo uma espécie de... Como é que se chama? Promessa? Tipo promessa. Eles que fazem... Eu vou repetir para o microfone. Para alguns familiares do Ruben, eles fazem estas promessas. Peregrinação para fazer promessas a Deus. E como eu estava a falar, isto é visto como um ato de piedade. Não é? Neste caso é aos santos, seja por exemplo a Fátima, seja... Sim, ok. E é uma petição feita não a Deus diretamente, mas aos santos. E neste caso também Santiago é um dos santos, não é? Não é tanto Jesus Cristo, mas a ideia é que muitas pessoas procuram demonstrar piedade tendo base numa experiência, quer seja uma peregrinação ou até um programa religioso. Mas a verdadeira justiça, diz-nos o apóstolo João, vem de quê? De saber quem é Jesus. De saber imitá-lo. E sabem, embora as palavras aqui no versículo 19, sabem e saibam, sejam semelhantes na versão internacional ou até iguais na Almeida, sabeis, elas têm dois sentidos diferentes no grego. Aqui no versículo 29, no início, se vocês sabem que ele é justo, traz o significado de saber ou estarmos conscientes disso, ter um conhecimento intelectual. Eu sei quem Jesus é. Compreendem? Eu sei coisas acerca de Jesus. Eu sei que ele é justo. Alguns ainda podem clamar ser isso e não serem crentes. Não é? Se sabem que ele é justo, têm um conhecimento direto sobre a justiça de Deus. Têm informação sobre, sim, ele era uma boa pessoa. Era um homem piedoso. Mas a seguinte palavra, saibam, na segunda parte do versículo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, nos fala de um conhecimento experiencial. De conhecer por experiência de vida. Vocês conhecem, já provaram de Jesus nas suas vidas e sabem que ele é piedoso. Vocês conhecem a minha mulher, mas não conhecem a minha mulher. Compreendem como eu usei as duas palavras, com dois significados diferentes? Eu conheço-a experiencialmente, vocês conhecem-a intuitivamente. E é mesmo assim com Jesus. E ele diz, vocês sabem que ele é justo, não sabem? Então experienciem ele, porque ele é justo. Portanto, se afirmas nascer dele, vais agir como um filho de Deus. E ele já sublinhou esta verdade no versículo 6, onde diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Mas como uma nota à parte,
Já estamos quase a acabar, mas como uma nota à parte. Não pensem que praticar a justiça, viver esta vida piedosa, significa que vocês têm que estar no meio da atenção de todos. Ou que vocês têm que ter cargos elevados na igreja. Ou ter posições importantes na sociedade. Compreendem? Até lembram-se do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse quando vir para separar os bodes das ovelhas? Lembram-se? Ele disse aos justos que tudo o que vocês fizeram pelos meus irmãos, fizeram por mim. E falaram de coisas básicas. De dar de comer, de beber, de visitar, de dar roupa. Então não estou a falar, eu tenho que ser piedoso e demonstrar a minha piedade, tal como estas pessoas na peregrinação de Fátima, por exemplo, a toda a gente. Não. Praticar a justiça é nas tantas coisas pequenas como nas grandes. Mas há algo de errado se alguém afirma ter nascido de Deus e não pratica a justiça. Não procura ser piedoso. Não é? Já repararam, às vezes, alguém vos disse, já ouviram a expressão, alguém diz do filho é tal e qual o pai. Ou tem o feitio da mãe. Não é? É normal vermos esses feitios e comportamentos e já admito que muitas vezes eles copiam os maus feitios dos pais. Embora um filho genuíno de Deus tentará ser como o seu pai também. E para isso é preciso olhar para o seu filho, que é a revelação do Deus invisível. E sabem que a palavra nascido no final do versículo 29 é a mesma usada naquela conversa de Nicodemos? Não sabem? Em João capítulo 3, aquela interação que Jesus teve com Nicodemos. Tens que nascer de novo, não é? Lembram-se? Nicodemos tinha todo o conhecimento intelectual. Ele era o quê? O grande mestre de Israel, não é? Que Jesus disse, tu és o grande mestre de Israel e não sabes? Então, intelectualmente, ele tinha tudo. O que é que era necessário para praticar a justiça, para ser filho de Deus? Nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Não foi? Era preciso nascer de novo. E claro, sabemos que nós não temos opção no nosso nascimento. Não temos opção onde vamos nascer, quando vamos nascer, de quem vamos nascer. Não temos qualquer controle. E é o mesmo do nascimento espiritual. É o Espírito de Deus que entra no nosso coração, nos converte e nos faz clamar pelo perdão de Cristo que nos deu na cruz. E é tendo fé na sua vida e morte e ressurreição como perdão dos nossos pecados. E então, como resultado desta confissão e crença, nascemos de novo para uma nova vida. Somos uma nova criação e o que está velho é esquecido. E Deus nos dá o quê? O seu Espírito Santo, que nos guiará e ajudará a praticar a justiça. A antecipação ativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é um incentivo saudável para a prática de justiça e piedade. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, é um dos últimos versículos que vou ler antes de acabar. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, de versículos 10 a 14, nos escreveu a seguinte: o dia do Senhor, falando da vinda de Cristo, porém virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, prontos, vimos este Natal passado, milhões e milhões de euros a serem gastos nas luzes à volta da Ilha da Madeira, não foi? Em todas as vilas, todas as cidades. E trabalhadores já em meados de novembro já estavam com esforço a pôr as luzes nas árvores e a fazer todas as decorações e enfeites
para o mês de dezembro, antecipando a época natalícia. Eventos foram organizados, eu acho que ainda há barracas de Natal no Funchal, preparadas. Pessoas esforçaram-se para querem fazer um pouco mais de dinheiro nesta época natalícia. Muitos fizeram enormes esforços para decorar a sua casa. Não sei aqui na Madeira, mas sei que há sítios em outros países. A casa é um efeito total. Tem luzes, tem música, tem um show. Não é? Diz? Ouvi falar que o governo vai ver as casas que estão mais bem Aham. enfeitadas, eles dão um prémio. Até existem prémios para as casas mais bem enfeitadas. Tem um esforço, tem um incentivo para aquela época natalícia que está a vir. As crianças têm um incentivo para os presentes que vão receber. Escrever a carta ao Pai Natal, pensar que vão estar na lista do bom comportamento e não receber o carvão. Não é? Pôr as meias na chaminé, aqui na Madeira nem tanto, mas pronto, talvez na Inglaterra. Muitos também anteciparam a época natalícia e compraram presentes, gastaram dinheiro. Algumas crianças pelo mundo aguardavam ansiosamente a vinda do Natal. E muitos viajaram à Madeira para um dia ver o fogo de artifício que demorou 10 minutos. Notam como a vida e o comportamento destas pessoas foi afetado pela expectativa de um dia, 25 de dezembro, ou do Ano Novo. Então não nos toca a nós, enquanto ansiamos a vinda de Cristo, também nos esforçarmos para ver para Ele e mudarmos os nossos comportamentos e atitudes para sermos mais como Ele. Então estas são as duas instruções do apóstolo João para nós hoje, enquanto tentamos viver a vida à luz da vinda de Cristo, para permanecer em Cristo e praticar a justiça, para que possamos estar confiantes e não envergonhados quando Ele voltar. Amém, irmãos? Amém. Oremos. Aqui estamos nós, grande Pai, dando graças a Ti, Senhor, em Jesus Cristo e ao Seu Espírito, por estarem presentes este triuno Deus, maravilhoso Deus, que merece toda a nossa adoração, louvor e serviço. Pedimos, enquanto agora este novo ano nos enfrenta, que temos mais esforço em praticarmos, em permanecermos em Jesus e praticar a justiça, a sermos piedosos, a sermos encontrados frutíferos nesta vida, porque esta vida foi-nos dada para o servir e estar consigo eternamente. Então ajuda-nos a preparar para tal e perdoa-nos das nossas ofensas, grande Pai, e nos ajuda a ser instrumentos na sua mão para exaltar o seu Filho, Cristo, através do poder do Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.